Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vou falar um pouquinho para os auxiliares veterinários, para os alunos acadêmicos de medicina veterinária e até para os médicos veterinários, um pouquinho sobre os principais analgésicos na veterinária de pequenos animais que são utilizados, com o objetivo de vocês conhecerem os medicamentos, conhecerem um pouquinho das drogas, conhecer um pouquinho dos medicamentos que a gente utiliza para controle da dor nesses animais. O objetivo de hoje não é diagnosticar, não é prescrever, não é auxiliar o veterinário a prescrever, mas vocês conhecerem, entenderem um pouquinho sobre os grupos farmacológicos, grupos de medicamentos que existem no controle da dor na clínica de pequenos animais atualmente. Existem outras, que eu não vou citar aqui agora, mas vou falar os principais analgésicos, que são os remédios usados para controlar a dor, para que você consiga, como profissional, reconhecer o que está utilizando, fornecer um auxílio melhor sobre orientação e supervisão do médico veterinário, lembrando-se sempre que você for medicar o animal, sempre sob supervisão e orientação do médico veterinário, tá? E a lei única que pode prescrever, pode utilizar, esse atributo é o médico veterinário. Mas vamos conhecer um pouquinho, já que vocês auxiliam esses profissionais na clínica médica, na cirurgia, muitas vezes se auxilia os profissionais na internação e a gente precisa conhecer um pouquinho sobre os analgésicos. Analgésicos são medicamentos, pessoal, específico que vai ajudar a aliviar ou tirar a dor que possa estar comprometendo o corpo desse animal. Então, eu posso usar um medicamento para amenizar a dor ou tirar essa dor do paciente. E os grupos de medicamentos que eu vou chamar eles de analgésicos. O analgésico, ele age reduzindo a capacidade do corpo de sentir, ou do sistema nervoso central, ou de receptor específico da dor, de perceber essa sensação, essa capacidade sensorial. Então, a pessoa vai ficar aliviada, até porque a dor é um mecanismo de defesa, é um mecanismo fisiológico que serve para a preservação da espécie. E muitas vezes, essa dor, em vez de preservar, vai causar um desconforto, tanto emocional, tanto físico, e pode causar consequências gravíssimas para o resto da vida do animal, como uma sensação de dor no lugar aonde não deveria ter, ou uma sensação muito maior de dor. E se você deixar o paciente com dor, pode ser que depois, no futuro estímulo, que essa dor seja muito intensificada, ou que o paciente comece a sentir o que a gente chama de dor crônica, aquela dor que não passa, E essa dor crônica pode ser utilizada devido a um estímulo agudo que não foi tratado de maneira correta naquele momento que necessitou, Então, mas vamos falar hoje dos analgésicos, para você conhecer os grupos de medicamentos que utilizam. Os analgésicos, nós vamos separar em alguns tipos, só para entender aqui durante essa aula. Eu vou falar um pouquinho sobre os analgésicos periféricos ou comuns. Vou falar para vocês os anti-inflamatórios não esteroidais, E vou falar rapidamente também um pouquinho dos anti-inflamatórios esteroidais, dos esteroides, E vamos falar um pouquinho dos opioides, Dos opioides, para vocês conhecerem aqui desses três grupos. Então, vou falar do analgésico, do anti-inflamatório e dos opioides. Então, para você entender um pouquinho sobre cada um, vamos falar um pouquinho sobre os analgésicos periféricos. Os analgésicos periféricos, eles são analgésicos mais simples, O mais comum que a gente utiliza aqui em pequenos animais, de cães, de gatos e alguns animais de pets não convencionais, é a famosa dipirona, A dipirona, vocês devem estar acostumados a tomar para dor de cabeça, vocês que a medicina humana também utiliza bastante, Eles são esse analgésico é um analgésico bem fraco, É um analgésico que a gente utiliza para dor leve, Pode até associar ele com outros tipos de analgésicos para potencializar e ter um efeito melhor. Então, muitas vezes eu posso usar a dipirona sozinha, para dor leve, ou posso associar um outro analgésico mais forte para que ele tenha um efeito muito melhor, potencializar. Então, vou usar no máximo a dipirona para dores leves a moderadas, tá? Até porque eu vou classificar a dor como leve, moderada, severa, e vou classificar a dor também como dor torturante. Então, essas 4 classificações, e de acordo com o tipo de lesão ou o tipo de agressão ao organismo, essa dor pode ser classificada de acordo com cada um. Por exemplo, uma fratura não vai ser a mesma coisa, mesmo tipo de dor que uma dor ao espetar uma simples agulha, Então, cada tipo de dor vai ter um analgésico específico para ele, de acordo com a sua potência, da sua ação, do seu poder de analgesia. A analgesia é retirar a dor,
né? Outro grupo que vamos utilizar também, que eu falei para vocês, é os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Vamos chamar eles de AINE. Esse medicamento, eles atuam também com um poder analgésico, né? Mas, além de tirar a dor, eles também, assim como a dipirona, ele também diminui, ele tem efeito que a gente chama de efeito antipirético. Ele tira a febre, ele reduz a febre, né? E acaba tendo também os anti-inflamatórios não esteroidais, os efeitos de anti-inflamatório, que vamos ver daqui a pouquinho o que vem a ser uma famosa inflamação. E nós temos o terceiro grupo, né, que eu vou separar para vocês aqui hoje, são os opioides, que são os ópios, né? São analgésicos para dores mais severas, mais intensas, porque é coisa que dói muito, para aquela dor crônica, aquela dor que está ruim de controlar, uma dor pós-operatória, uma dor de uma fratura, de um animal baleado, que são famosos analgésicos muito potentes. Você deve ter ouvido falar já de um dos mais famosos, que é a morfina, né? A morfina é um tipo de opioide. E vamos falar um pouquinho sobre cada grupo dele. Só que vamos falar rapidamente, agora, dos analgésicos, desses analgésicos comuns, os periféricos, rapidamente cada um deles, voltado para cães e gatos, né? Lembrando que a prescrição, a orientação, tudo isso é feito por um médico veterinário. A dipirona, pessoal, ele é o analgésico mais simples que tem, né? Você deve conhecer ele, vamos começar a entender, quando eu falo de dipirona, eu estou falando do nome químico, né? É do nome que está aqui na composição, tá? Esse em cima aqui da composição é o fabricante, por exemplo. Um dos fabricantes da dipirona é uma empresa que produz um medicamento chamado Novalgina. O Novalgina é a marca, é o fabricante. E a dipirona é o nome genérico, é a composição. E alguns medicamentos, ele vai ter o fabricante. Tem o fabricante da Medley, né? E ele tem a composição dipirona. Já a Novalgina, ele tem a marca Novalgina, ele tem composição dipirona e ele tem o fabricante Sanofi, que está aqui, ó, tá vendo? Então, vamos sempre basear agora no nome químico, sempre na dipirona, sempre na composição, sempre no químico botar. A dipirona em si, eles são analgésicos mais simples. Eles são de para dor leve, como eu falei vocês anteriormente, né? Para dor leve, um pouquinho mais moderada. Tá? Eles são analgésicos, do grupo que a gente chama de analgésicos periféricos. Por quê? Ele vai passar pelo corpo inteiro essa droga e por meio da circulação do sangue, ele vai chegar no corpo inteiro. E ele vai detectar onde está a dor nesse local e vai tentar espalhar e vai tentar causar o que nós chamamos de analgesia. Porque o local da dor, ele vai absorver o remédio. E aí vai agir muito melhor, né? Ele pode, por ser um analgésico simples, por ser um analgésico periférico, um remédio comum, ele não requer prescrição médica, né? Alguns gatos que quando você usa dipirona, ele tem um gosto muito amargo. E alguns gatos chegam a babar muito, e a gente chama isso de salorreia, né? Não é que o remédio intoxicou, nada disso, mas ele pega. Só que na medicina humana, existe alguns outros analgésicos simples, comuns, né? Alguns outros analgésicos periféricos, que a gente nunca pode usar em animais. Por isso que é importante você seguir a indicação e orientação do médico veterinário. Um deles é o famoso ibuprofeno, né? Ou mesmo o paracetamol. O ibuprofeno não pode usar em animais. Por quê? O ibuprofeno, ele é tóxico para cães e gatos, né? Ele pode causar danos no sistema nervoso, sangramento no trato gastrointestinal do animal. Ele pode causar dano no rim. Ele pode causar úlcera, machucado no estômago e no intestino. Ele pode, em pequenas quantidades de ibuprofeno, ele pode causar efeitos graves, adversos em cães e gatos. O mais comum dos fabricantes do ibuprofeno é o famoso Alivium. Já falando Alivium, vocês? Quem é mãe, quem é pai, deve ter conhecido, né? É a marca mais conhecida. Assim como a Novalgina é a dipirona, o mais comum é o Alivium, o ibuprofeno. Mas também você pode pegar o nome químico dele, né? Como outra forma de apresentação, os comerciais, tá? Então o ibuprofeno devemos evitar usar em animais, tá? A não ser que o médico veterinário indique. Geralmente ele não utiliza esse tipo de medicamentos. Eu estou falando só porque volta e meia vocês vão ajudar a auxiliar e tratar animais com consequências de intoxicação ou danos ocasionados por automedicação. Então vamos entender o que pode e o que não pode ser utilizado para você ser um profissional acadêmico de medicina veterinária, você ser um médico veterinário e você ser um auxiliar veterinário
com a melhor qualidade possível, tá? Outro tipo de medicamento muito utilizado na medicina humana é o famoso paracetamol. Paracetamol, o fabricante mais comum, que você deve conhecer, é o Tilenol. Tem vários Tilenol, né? Tilenol Sino, Tilenol DC, o Tilenol, em geral, ele tem na composição dele o paracetamol. Né? O paracetamol não se deve usar em animais de estimação pelo risco de toxicidade também, tá? Ele causa danos no fígado, ele causa danos talvez nas células hematopoéticas, como glóbulos vermelhos, hemácias. Ele pode causar, isso fará de fazer e causar insuficiência renal hepática. Ele pode causar problemas de anemia. Ele pode causar problemas digestivos graves e problemas hepáticos gravíssimos. Muitas vezes, em cães, eles toleram um pouco melhor o paracetamol do que gato, né? Mas todas as espécies podem se comprometer. Em cães, dose acima de 100 mg quilo, como fosse um comprimido isso aí, de 500 mg, que está na foto, para animal acima de 5 kg já é o suficiente para intoxicar ele. Um desse aqui, animal abaixo de 5 kg já tem intoxicado. Então, a gente não utiliza paracetamol. Em gatos, ele tem deficiência de uma enzima, né, chamada glucoronil transferase. Essa enzima é essencial para metabolizar o paracetamol. Então, às vezes uma única aplicação pode ser, ou várias, pode ser o suficiente para causar uma intoxicação desse animal. Então, não se usa paracetamol em animais. Então, é necessário que você sempre siga a orientação e prescrição do médico veterinário. O AS é outro anti-inflamatório também, muito utilizado na medicina humana. A gente conhece como aspirina, o AS mesmo, né, para causar analgesia, tirar dor em seres humanos, né? E também não se deve utilizar em pequenos animais. Por isso que é importantíssimo seguir orientação e supervisão de um médico veterinário, sempre na clínica. Pergunta ao veterinário, lê o prontuário médico para poder fazer a receita médica, para poder fazer a medicação e fazer a prescrição que esse veterinário passou para o seu animal de maneira correta, tá? O AS, ele pode causar alterações metabólicas e ele causa uma que nós chamamos uma fase na doença chamada de acidose metabólica. Né? A acidose metabólica, ele descobriu todo o pH do nosso corpo. E o animal pode ter depressão, pode ter vômito, pode ter hemorragia, pode ter convulsão e até morrer. Ele causa insuficiência no fígado, uma hepatite, né? E pode causar danos graves demais. Então vamos tentar evitar o AS também. Tá? Esses analgésicos são dos analgésicos comuns que a gente mais utiliza na rotina de pequenos animais. O periférico é a famosa dipirona, como mencionado. Outro tipo de medicamentos que nós utilizamos para poder controlar dor são os famosos anti-inflamatórios, né? Anti-inflamatório, como o nome fala, é anti-inflamação. Os anti-inflamatórios são substâncias ou medicamentos capazes de reduzir ou prevenir uma inflamação no corpo, né? Mas o que vem a ser inflamação? Né? Como você deve ter visto lá, ou você não viu em sala de aula, né? A inflamação é a resposta do sistema, do nosso corpo faz toda vez que tem uma lesão, uma infecção ou alguma coisa irritando. Pode ser o corpo estranho, uma farpa, alguma coisa irritou o seu corpo, né? E ele faz o quê? Ele começa a fazer várias alterações bioquímicas e celulares com o objetivo de tentar eliminar isso. E ele faz o quê? Ele dilata os vasos sanguíneos, aumenta a permeabilidade, a capacidade de passar a escusa pelo vaso e migra um monte de células lá para o local afetado. E essas células, ele vai começar a fazer o quê? Vai começar a produzir substâncias que vai causar sintomas desagradáveis no corpo do paciente, né? E ele vai causar na inflamação dor, inchaço, rubor, vai ficar quente. Então, todos esses sintomas, ele vai acaba sendo prejudicial ao corpo. Então, o que eu faço? Eu vou usar uma substância que vai evitar causar essa inflamação, essa dor, rubor, edema e calor. E aí eu utilizo os anti-inflamatórios. Então, consequentemente, ele vai ter efeito de controle de dor e vai ter o poder analgésico. Então, os anti-inflamatórios também têm um poder analgésico. Ele tem o poder de reduzir o inchaço. Ele tem o poder de reduzir a vermelhidão.
né? E isso, muitas vezes, que está causando essa lesão, essa irritação, essa infecção, pode ser um problema na articulação, como uma artrite, pode ser uma lesão no músculo, às vezes torceu, machucou o músculo, levou uma pancada, pode ser uma dor de dente, né? Porque o corpo está reagindo, e aí eu vou usar um anti-inflamatório para isso. E essas inflamações podem ser agudas, uma hora para outra, pode ser uma coisa que está vindo um tempão, como uma artrite da vida, né? Como eu falei para vocês, nós temos 5 sintomas mais comuns na inflamação. Primeira coisa que você vê toda inflamação, você é todo processo inflamatório, rubor, fica vermelho, tá? Isso dá porque é o aumento dos vasos sanguíneos do local, os vasos dilatam, então fica bem vermelho. Por isso, quando uma unha encravada, você vê que quando você compara uma unha normal com uma unha encravada, você vê que a unha está encravada, ela fica bem vermelha, né? Ela fica quente, porque quando ele aumenta a temperatura, você encosta aqui, está quentinho, aqui não está tão quente, comparando um membro com o outro, uma encravada, porque aumenta o fluxo sanguíneo, e quem gera calor é o sangue passando, e a atividade metabólica na área afetada acaba aumentando a temperatura do local. Depois, comparando um dedo com o outro, uma unha encravada sem estar unha encravada, ele vai ficar inchado. E esse inchaço vai fazer extravasar líquido, né, que vai resultar no aumento do volume da área. Então, esses sinais podem variar muito, né, gente? Devido com a causa, com a intensidade, né, da área ser afetada, o local onde vai ser afetado, e todos eles acabam causando o que nós chamamos de inflamação. Só que como a inflamação não é algo agradável, vamos utilizar os anti-inflamação, que são os famosos anti-inflamatórios. E para controle de dor, a gente usa muito um dos tipos de anti-inflamatório, porque nós temos 2 tipos de anti-inflamatório. Nós temos o anti-inflamatório à base de esteroide, que a gente chama anti-inflamatório esteroidais. Na área médica, a gente usa a sigla AIE para localizar. E nós temos os anti-inflamatórios não esteroidais, que não usa esteroide. Anti-inflamatório que não é a base de esteroide, que refere-se a um grupo de medicamentos que reduz a inflamação, alivia a dor e também ajuda até também a controlar a febre, tá? Já que esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles atuam em uma substância do corpo chamada de prostaglandina, que são responsáveis pela inflamação, pela dor e pela febre. E atuam também em outras substâncias, como coxigenase, leucotrieno, mas precisa ficar se ligando a essas famosas botar. Em resumo geral, os anti-inflamatórios não esteroidais são que a gente utiliza muito na controle de dor, tá? E porque ele inibe a produção de prostaglandina e então reduz os hormônios. Já os anti-inflamatórios esteroidais são hormônios à base de esteroide e são os corticoides, né, que ele exerce função anti-inflamatória, só que em contrapartida ele causa imunossupressão mais ampla, ele acaba bloqueando um pouco as defesas do organismo. No próximo vídeo, eu vou começar a explicar para vocês um pouquinho sobre os principais anti-inflamatórios não esteroidais. Fica aqui que eu já volto já, tá? Porque na segunda parte da aula, eu vou começar a falar continuar falando um pouquinho sobre os analgésicos utilizados em cães, para que vocês conheçam os principais analgésicos que não podem dar e que a gente acaba utilizando também os da rotina, né, que os veterinários vai prescrever, lembrando que toda prescrição e medicação sempre deve ser dada sob orientação e supervisão do veterinário. Um dos medicamentos que a gente pega muito intoxicação por automedicação, e todo profissional de saúde pet deve saber que os animais não podem tomar, são a maioria dos anti-inflamatórios não esteroidais de humanos. Um deles, nós já falamos, né, que deve ser evitado, alguns tipos de produtos como o paracetamol, o ácido salicílico, que é o famoso AS ou aspirina, e o outro que a gente toma muito cuidado é o famoso à base de clofenaco, né, de sódio, de potássio, o famoso Catafan, Voltaren, todos eles devem ser evitados, porque ele, em cães, principalmente, em gatos, ele causa efeitos colaterais gravíssimos, como úlceras gastrointestinais. Já vi animais com apenas um comprimido, tem complicações tão severas que, inclusive, evolui a óbito. Então é muito importante tomar muito cuidado com a automedicação e tomar muito cuidado quando a gente utiliza esse tipo de produtos para tentar controlar a dor do animal. Muitas vezes, alguns proprietários, por automedicação em casa, acabam pegando o remédio que tem e acabam dando para o animal. E aí vem as intoxicações ou as lesões ocasionadas na tentativa dele de tentar ajudar, né? Então, você como profissional de saúde, tomar muito cuidado para nunca acontecer isso, né? Nós falamos para vocês, né, que a inflamação tem vários sinais.
aula passada, como rubor, como aumento do fluxo sanguíneo, como edema, como inchaço, o calor também. E todas essas variações pode ser dado devido ao uso de anti-inflamatórios, né? Que vai tentar evitar esses sinais como dor, rubor, inchaço, que a gente chama de edema, o calor e também a perda da função do tecido. Né? E para isso nós temos dois grupos de anti-inflamatórios que vão utilizar. Temos anti-inflamatórios não esteroidais e temos o anti-inflamatório esteroidal. Né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, como eu falo para vocês, eles são um grupo de medicamentos que tem como objetivo reduzir a inflamação. Consequentemente, alivia a dor também e também auxilia na redução da temperatura corporal em caso de febre. Então, tem efeito antipirético. Então, os anti-inflamatórios, que vou citar para vocês daqui a pouquinho, eles me têm efeito de reduzir a febre, né? Já que esses anti-inflamatórios, eles funcionam inibindo a produção de substâncias no corpo que nós chamamos de prostaglandina, né? Que são responsáveis pela inflamação, pela dor, pela febre. Então, ele inibe essa substância, consequentemente, vamos ter efeito analgésico dos anti-inflamatórios, vamos ter efeito de todos os sintomas da inflamação, como citado anteriormente, e também vamos ter efeito da diminuição da temperatura corporal. Nós temos também os anti-inflamatórios à base de esteroide, que a gente chama de anti-inflamatório esteroidais, né? Que são hormônios que têm efeitos à base de esteroide, que o principal dele é o famoso corticoide, né? Que eles têm efeito também anti-inflamatório, só que ele tem efeito também imunossupressor, porque ele para ou reduz a defesa do organismo. Em resumo, os anti-inflamatórios não esteroidais, ele age principalmente agindo nas substâncias que é produzida na inflamação, como a prostaglandina. Né? Já os anti-inflamatórios esteroidais, que é os famosos corticoides, eles exercem efeito na parte da inflamação, mas também ele bloqueia a defesa, baixando a imunidade dele. E acaba tendo alguns efeitos colaterais, como alguns animais apresentam retenção de líquido, acaba engordando aparentemente, dá muita sede, muito xixi, muita fome. Então são efeitos que a gente comumente, os hospitais relatam para nós. Né? Mas muitas vezes vamos ter que abrir mão desses medicamentos e muitas vezes vamos ter que utilizar eles para poder tentar controlar de acordo com a prescrição ou orientação do veterinário. Vou falar para vocês aqui agora os medicamentos que são anti-inflamatórios esteroidais, né? Os principais anti-inflamatórios esteroidais. Então, como eu falei para vocês, então resumindo, os anti-inflamatórios esteroidais, ele tira a dor, ele diminui a temperatura e ele tem efeito de reduzir a inflamação. Então, eles são muito indicados para controle de dor, né, que o veterinário acaba prescrevendo, o controle da inflamação e também ajuda a diminuir os inchaços e a febre do paciente, tá? E esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles na farmácia, no mundo veterinário, tanto no mundo humano, você consegue comprar sem retenção de receita. É um analgésico que você consegue comprar sem retenção de receita, mas deve sempre ser utilizado sob supervisão e orientação de um profissional da saúde, médico veterinário. Tá? Dentro dos anti-inflamatórios não esteroidais, os principais princípios ativos que a gente utiliza em cães e gatos temos o meloxicam, nós temos o carprofeno, nós temos a família do filocoxib e nós temos o cetoprofeno ou ketoprofeno. Esses são os grupos de anti-inflamatórios não esteroidais que a gente mais utiliza para controle de dor. Né? Alguns deles podem ser utilizados o mínimo tempo possível, principalmente em felinos, para ajudar. E já os anti-inflamatórios esteroidais, que é a base de corticoide, nós utilizamos muito na clínica médica, para vocês conhecerem, mas sabendo que tem efeito imunossupressor, além de reduzir a inflamação, nós usamos muito a dexametasona, que você utiliza, na veterinária usam muito a forma injetável, a gente até chama de dexa, usamos muita prednisolona, usamos muito prednisona, usamos muito a metilprednisona e usamos muito também, às vezes, a betametasona em base de pomada, a hidrocortisona, são medicamentos que nós utilizamos, são os famosos corticoides que mais são utilizados. Independente dele, tanto cães como de gato deve sempre ser medicado, escolhendo sempre a indicação do veterinário, porque ele vai verificar a dosagem do medicamento certo e vai ver se esse medicamento pode ser utilizado, porque ele pode acabar sendo prejudicado. Então nós temos os analgésicos comuns, né? Aqueles anti-inflamatórios periféricos que circulam, e nós temos os anti-inflamatórios à base de esteroide ou à base de não esteroide para poder controlar, às vezes, a inflamação e o que a gente mais utiliza para controle da dor e às vezes controlar um pouco a dor. Lembrando que os esteroides reduzem a imunidade
e não os esteroides, ele age mais nas substâncias que a inflamação produz e causa todos aqueles sintomas indesejáveis que nós falamos: dor, rubor, edema, calor, perda da função e aquelas situações que a gente não gosta. Um outro grupo de analgésicos que a gente utiliza, já que é aula de analgésicos, são os famosos opioides, né? Os opioides, eles são derivados do que nós chamamos de ópio. Eles são os grupos de medicamentos utilizados para aliviar dor. Eles se ligam em receptores do sistema nervoso central, reduzindo a sensação de dor. Porém, ele tem um problema. Eles são muito mais fortes do que a madipirona, do que outros analgésicos periféricos e comuns, mas eles também podem causar efeitos colaterais. Dependência química, vício mesmo, tá? O vício de ópio é um problema seríssimo em alguns países, inclusive aqui no Brasil, com algumas pessoas ficam viciadas nisso. E também pode ser utilizado de maneira inadequada. O grupo dos ópios, que você deve ter ouvido falar talvez, seja a famosa morfina, né? A morfina, ele é um baita analgésico, né? E a gente vamos chamar eles aqui agora de opiáceo. Opiáceo é como se fosse a mãe de todos os opioides, porque como é um analgésico muito potente, vamos comparar todos os analgésicos opioides com a morfina, para que a gente consiga entender um pouquinho como é que funciona e ter um parâmetro de comparação, tá? Esses opioides, todos esses analgésicos, eles são utilizados mais para doses intensas, né, e doses crônicas. E a gente vai usar nele o grupo a morfina, vamos usar a metadona, vamos usar a codeína, vamos usar o tramadol. Todos eles agem tentando modificar a interpretação da dor pelo cérebro, né, e as mensagens de dor. E existe opioides que tem de origem natural, né, e tem de origem sintética, que vem derivado diretamente do ópio. A papoula de ópio é uma planta, né, que ela é cultivada por suas propriedades de semente. E há centenas de décadas, dezenas de décadas, né, a gente já utiliza isso na produção de analgésicos. Os primeiros analgésicos utilizados foi utilizado muito na guerra, então os ópio vicia, tem gente que mastiga ópio e tudo isso porque ele historicamente ele tem um baita efeito analgésico e ele tem um efeito sedativo. Ele faz dormir, ele dá sono, ele cansa, né? Porque ele atua sobre o sistema nervoso central. No entanto, ele é altamente viciante, né? Por causa de causa efeitos colaterais muito perigosos. E esse efeito colateral pode incluir sonolência, ele pode incluir constipação, depressão respiratória, dificuldade de respirar, e dose alta pode levar a coma e até a morte, né? Algumas pessoas até tentam induzir um sono profundo, às vezes até uma eutanásia, muitas vezes optam por utilização de ópios juntos, associados aos protocolos, por causa que o ópio, ele em altas doses, ele pode ter efeitos colaterais como coma e a morte, tá? Para ser, eles são uns analgésicos, mas Léo, por que vão usar ele? Porque se ele cria dependência, se ele pode matar, se ele tem depressão respiratória, se ele tem sonolência, porque ele tem um baita poder analgésico. Então, existe a morfina e existem os outros similares que tentam fazer um pouco melhorando as qualidades e a potência dele, né? E por serem medicamentos mais fortes, eles são capazes de causar mais dependência. Por esse motivo que você não consegue chegar na farmácia humana e comprar ele sem retenção de receita. Aí, ou é de uso exclusivo hospitalar, ou ele vai ter que ser de uso médico, tá? Então, resumindo, esses grupos de analgésicos, os ópios, ele é um baita analgésico, ele é indicado para aliviar a dor, aliviar o desconforto, o sofrimento em dores graves, dores severas, né? Por isso a gente utiliza ele muito em pós-operatório, né? A gente utiliza muito em internação, dependendo da doença que tem, mas infelizmente os ópios, eles são altamente utilizados em são poucos utilizados em pequenos animais, dependendo do lugar que você tiver. Tem lugar que usa muito, tem lugar que usa menos. Por quê? Alguns profissionais de saúde, devido a essa depressão respiratória, esse risco de medo que pode, receio de provocar dependência física, meio de poder provocar coma e morte, infelizmente, alguns profissionais da área veterinária acabam tendo receio de utilizar esses tipos de medicamentos, porque ele existe
características específicas de como utilizar ele. E alguns profissionais acabam tendo um pouquinho de medo, né? Mas não tem nada demais, vocês vão ver eu utilizar bastante, né? Com experiência, o profissional que estiver orientando vocês, ele vai usar com segurança e você vai ver que tem um baita poder analgésico. E esses ópios eu vou diferenciar dois grandes grupos. Eu vou chamar de opiáceo e vou chamar de opioide. Opiáceo, quando eu falar, eu vou falar para você principalmente a morfina, tá? Opiáceo refere principalmente o composto que é realmente tirado do ópio, que é a extraída popola do ópio. É como se fosse a mãe de todos os analgésicos. E aí entra a morfina. Né? Já os opioides é uma classe mais ampla, né? Que são substâncias que ele não vem da planta natural, mas eles são sintéticos, eles são feitos como se fosse um primo, uma morfina melhorada, né? Eles utilizam de forma sintética ou semissintética na produção, em laboratório, para poder produzir efeitos semelhantes aos opiáceos naturais, que são semelhantes à morfina. Portanto, nem todos os opiáceos são opioides. Mas não fica preocupado, você não precisa entender isso, é só você entender, porque você pode falar assim, isso é um opiáceo, isso é um opioide. A distinção é importante para se entender na parte de farmacologia, a composição. Hoje, eu vou gravar para você daqui a pouquinho os principais, falar um pouquinho sobre cada um desses principais opioides que a gente utiliza na veterinária. Mas para falar para você rapidinho o que a gente utiliza de maneira rápida, de finalizar aqui, e vamos ver depois na terceira parte. Primeiro, opioides e opiáceos que a gente usa na prática. Morfina, metadona, tramadol, meperidina, comercialmente vendido também com petidina, aqui no Brasil e na Europa, butorfanol, bupremorfina, oxicodona e codeína. São os principais analgésicos que a gente utiliza na rotina. Sem dúvida nenhuma, top mais, nós estamos, no dia a dia nós temos aí a morfina, metadona e o tramadol utilizando demais, né? Em cirurgia também a petidina, também conhecida como meperidina. Esses são os grupos de analgésicos que mais são utilizados. E na próxima aula eu vou falar para vocês um pouquinho, rapidamente, sobre um pouquinho sobre cada um desses opioides, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Vai beber uma água, vai no banheiro e continua assistindo. Um abraço, até daqui a pouquinho. Pessoal, para finalizar, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre os principais opioides e opiáceos para você entender um pouquinho. Né? Só para vocês conhecerem e se familiarizar com os nomes. Morfina, ele é um analgésico. Sempre vai ser usado, todos eles, independentes da morfina qual seja, sob supervisão e intenção do veterinário. Ele possui seda de maneira moderada até severa, tá? E ele é indicado para promover, tirar dores muito graves, com dor para prevenção ou depois de um pós-operatório, tá? E ele é muito utilizado para dores moderadas a severa. Esse é o efeito da morfina. Ele foi o primeiro opioide a ser identificado e ele é protótipo hoje dessa classe toda. Todos os analgésicos que vamos comparar com a morfina, porque tipicamente vamos sempre comparar a potência da morfina com a potência de outros. Quando eu falo de potência, não quer dizer que potência significa maior poder analgésico, mas sim o efeito produzido com a menor dose possível para poder criar uma analgesia. Vários opioides são mais potentes que a morfina, tá? Porém, o fármaco, ele dura, em média, a morfina de 4 a 6 horas. Então, o veterinário, ele vai pedir para ajudar você de a cada 4 a 6 horas repetir esse analgésico, né? Às vezes, o veterinário vai aplicar por via intramuscular, e se ele pedir para aplicar por via intravenosa, tem que ser de maneira muito lenta, tá? Sempre seguindo a ação dele, porque ele pode liberar histamina. E algumas vezes algum veterinário pode pedir que aplique a morfina por via subcutânea, né? E também existe a morfina por via oral, só que via oral geralmente a gente utiliza pouco na veterinária e é feito na casa do cliente, tá? Existe outro opioide, né, que é a meperidina. Na Europa, aqui no Brasil, a gente compra muito ela como petidina. Ainda é muito utilizada, mas algumas pessoas falam até que com o tempo vai entrar em desuso, né? Não sei se é verdade, mas ainda é comercializada aqui no Brasil. A meperidina fica reservada para o controle da dor em procedimento rápido, porque o efeito dela é muito rápido, né? Por exemplo, está com uma cólica, vai fazer, porque é paciente geriátrico, paciente asmático, aquele paciente porque ele causa muito menor depressão respiratória que a morfina. Ele é muito parecido com o tramadol, né?
só que ele é 10 vezes menos potente que a morfina, tá? O tramadol, ele é um outro opioide, né? Que em cães existe, nem todos os cachorros funciona. Tem um grupo de cães que o tramadol funciona, tem um grupo de cães que o tramadol não funciona. Então a gente tenta evitar usar ele como analgésico isolado ou tentar usar ele sem ter certeza que naquele animal específico funciona o tramadol, tá? O tramadol e também os outros, ele é um sintético da codeína, que é um outro analgésico. Só que ele também é 10 vezes menos potente que a morfina, tá? Ele é usado para dor discreta moderada, uma dor mais fraquinha que a morfina. Temos também o fentanil, né? O fentanil é um opioide que muitos veterinários usam dentro do centro cirúrgico, porque ele causa alta depressão respiratória. Ele tem alto poder analgésico. Estima-se que ele chega a ser de 80 a 100 vezes mais potente que a morfina, tá? Então ele é utilizado para controle imediato de dor muito severa, né? Pela alta potência que ele tem, tá? Então, e ele causa uma alta depressão respiratória. Devido aos efeitos colaterais da depressão, as pessoas fazem o uso dele com moderação, né? Ou com infusão contínua, mas necessitando sempre suporte de oxigênio. E também existe adesivos que cola de fentanil para tentar controlar melhor a dor, né? A pessoa vai lá, tá no adesivozinho, e a pessoa acaba utilizando o fentanil para poder controlar. Existe também a metadona. A metadona é uma prima melhorada da morfina, comparando a metadona para a morfina 1 para 1 de potência, né? Só que é uma morfina melhorada. Eu costumo falar o seguinte: o veterinário vai passar assim para vocês: dorzinha ou dorzona? Dorzinha, tramadol e peridina. Dorzona, morfina e metadona. Dor insuportável, cirúrgica, fentanil ou remifentanil. Esse é o grupo dos opioides que a gente acaba utilizando, tá bom? Não vou ficar entrando, porque quem veterinário vai determinar para vocês. É só vocês conhecerem os nomes já dos analgésicos que são utilizados na clínica dos animais, tá bom, pessoal? Um beijo a todos. Espero que tenham gostado dessa aula de analgésicos. Um abraço para todos.